Beleza, vamos começar mais uma aula de aprendizado de máquina 2 e lembrando daquela historinha que eu contei na aula de aprendizado semi-supervisionado. É muito difícil a gente ter rótulo o tempo inteiro. Rótulo geralmente não vem de graça, certo? Então aqui a gente vai começar, na verdade a gente vai fazer essa aula inteira aqui com essa mesma suposição, que é uma suposição que leva a gente ao aprendizado de máquina parcialmente supervisionado. Só que aí, o que eu vou falar na aula de hoje é especificamente com uma suposição mais restrita do que a do semi-supervisionado, e talvez essa aula do curso inteiro seja a aula mais específica de todas. Mas vale a pena, é legal, e eu vou discutir isso no meio da aula. Essa suposição que eu estou falando é a suposição de que eu só tenho exemplos da classe positiva. Então, enquanto lá no semi-supervisionado eu dizia que eu conseguia exemplo de todas as classes, só que poucos exemplos de todas as classes, aqui eu estou falando, não consigo não. Na verdade, eu consigo de uma classe só. E aí, o que eu faço com o exemplo de uma classe só? Dá para fazer alguma coisa com isso? Dá. Mas para isso eu vou definir aí graficamente o que é o problema de One Class Classification. Então imagina que a gente tem aquele mesmo tipo de gráfico genérico com duas features aí, né? Duas características aqui, e a gente tem alguns pontos. Então, a gente coletou esses pontos aqui, a gente sabe que eles são de uma determinada classe, que é a minha classe de interesse do problema. Eu vou chamar essa classe de classe positiva, tá? E aí, beleza. O que eu faço com isso aqui agora, né? São pontos, são exemplos. Eu sei que eles são todos representam o mesmo fenômeno, o mesmo objeto ou alguma coisa assim. Eu tenho interesse neles, mas eu não sei mais nada do mundo. O que eu posso fazer é tentar modelar a região do espaço onde esses pontos se encontram. E aí eu uso esse conhecimento para fazer qualquer outra tarefa. Por exemplo, eu posso, uma vez que eu modelei aqui, onde estão os meus exemplos dessa tal classe positiva, eu posso construir um classificador, certo? Então, na verdade, o objetivo aqui do que eu vou mostrar é construir classificadores a partir de uma classe, por isso que é um Class Classification. Quando eu modelo isso, eu posso, assim como lá nos meus algoritmos de aprendizado supervisionado, eu crio um modelo para que novos exemplos cheguem e eu consiga dar um rótulo para eles, aqui é a mesma coisa. Então, eu modelei essa classe aqui, e aí me chega esse exemplo verde aqui, por exemplo, né? Ah, esse cara pertence à minha classe positiva? Sim ou não? É essa a resposta que eu estou dando. Não é mais como num cenário multiclasse, que eu estou falando ele é da classe A, B, C, D ou E, e assim por diante. Ah, e esse exemplo laranja aqui, ele pertence à minha classe? Não, ele não pertence à minha classe porque ele ficou fora da região que eu modelei, que meu algoritmo modelou, para a classe positiva. Esse que é o cenário que eu estou querendo trabalhar agora. E algoritmos que usam essa suposição, eles são bem convenientes em algumas tarefas, eles são bastante interessantes, não só nesse quesito aí que eu falei, é difícil ter rótulos, etc, né? Mas é que tem tarefas que são especificamente interessantes nesse contexto. Uma delas é a detecção de anomalia. Então imagina que eu estou monitorando um motor, então tem um sensor de vibração lá. Isso vai me gerar uma série temporal, tá? Isso vai me gerar dados ali no tempo, que a dependência temporal de um ponto para o outro é relevante, etc. A gente não sabe muito bem isso, mas não importa. O que a gente está pensando aqui é o conceito mesmo da coisa. Esse motor, ele pode falhar de diversas formas diferentes. Eu não sei como é que ele pode falhar. Quer dizer, até posso saber, mas eu não consigo ter dados para todas essas falhas, né? Eu não vou quebrar lá a minha engrenagem para ver como é que fica o meu movimento ali, né? Como é que o meu sensor está medindo o movimento. Não, eu modelo o comportamento normal desse motor, né? E quando ele sair desse comportamento normal, eu falo, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí o mecânico vai lá, vai olhar e vai ver qual que é o problema e consertar ou não esse motor. A gente já discutiu também em outras oportunidades o que são outliers, né? Outliers são dados que acabam saindo muito ali da minha distribuição, né? Eles podem atrapalhar bastante aí a minha análise de dados, porque, por exemplo, eles puxam a média muito para cima ou muito para baixo. Eles não condizem muito bem com a realidade. O exemplo clássico é quando a gente está falando de renda, né? Então tem uns caras lá que estão bilionários, mas a gigantesca parte fica uma parcelinha lá embaixo e tal. Aí esses caras bilionários podem fazer com que
pareça que a média da galera de renda, né, é boa. Não é, né? Então, para fazer análise é comum se tirar outlier. Na verdade, muitos algoritmos de One Class Classification surgiram pensando-se em outlier. É a mesma coisa, você modela um pouquinho ali, um pouquinho. Você modela a sua classe positiva, né? Os exemplos que você tem. Quem está fora é outlier. Aqui tem um outro exemplo que é mais ou menos parecido com a detecção de anomalias ali, mas não é anomalia, né? É parecido no sentido de que eu não consigo coletar dados do meu universo. Na anomalia eu falei, não consigo saber todas as falhas que vai ter, então eu não consigo coletar dados das minhas falhas, né? Eu também vou quebrar para coletar da falha, não. Mas também existe a questão do universo ah, ser muito diverso, só que eu tenho interesse em algum caso específico. Por exemplo, tem um trabalho que eu fiz no mestrado, né, dentro de um projeto do meu ex-orientador, que hoje está numa universidade da Austrália, Universidade de South Wales, que foi criado um sensor que é óptico, né? Então fica um sensorzinho lá, fica uma luz aqui, e aí ficam. Na época era fotossensores, já mudou um pouco. Quando o inseto cruza aqui, ele cria uma perturbação nessa luz. Beleza, não precisa entender lá muito bem. Mas essa perturbação da luz é um dado e eu quero classificar a espécie do inseto a partir daquele dado. Para eu coletar, por exemplo, dados de Aedes aegypti, para falar, eu quero fazer uma armadilha inteligente que usa quando o Aedes aegypti passa, o sensor captura esse Aedes aegypti e aí eu estou ajudando no problema da dengue. Eu consigo ter dado de Aedes aegypti? Consigo, porque eu boto uns Aedes aegypti numa caixinha com ovos mesmo, né? Eu deixo eles crescerem dentro da caixinha e fico lá coletando os dados. Mas e aí, eu consigo coletar dados de todos os insetos possíveis que podem passar ali? Outra coisa, os insetos que tem aqui em São Carlos são os mesmos que tem lá em Fortaleza, por exemplo? O que vai acontecer, né, se eu modelar, mesmo que eu tivesse 5 espécies só de inseto em São Carlos, né? E já não é o caso. Quando eu fosse para Fortaleza, vai ter outra espécie lá que não tinha aqui. Mas só o que me interessa é o Aedes aegypti. Então, eu consigo usar o One Class Classification nesse cenário. E aí existe uma infinidade de ideias que podem ser aplicadas aqui, alguns algoritmos concretos, implementados, avaliados, etc, né? Eu vou dar algumas ideias aqui. Então, primeiro, baseado em distribuição. Eu acho que um exemplo bem clássico disso é o GMM, né? O Gaussian Mixture Models. Então, imagina que a gente tem pontos distribuídos assim. Então, de novo, aquele mesmo desenho de sempre, né? E aí eu vou ter uns pontos aqui, assim, ó. Ponto aqui, aqui, e assim por diante, né? O que eu faço é modelar com mistura de gaussianas. É que eu vou dar um exemplo com uma gaussiana só, né? O que eu faço é modelar, então, uma gaussiana que corresponda para cada um desses atributos, onde que estão os meus dados, né? Como é que eles estão distribuídos. Beleza? E aí, quando chega um novo exemplo não rotulado, aqui, o que que eu faço? Eu vejo qual que é a probabilidade dele pertencer a essas duas gaussianas aqui. Beleza? Nesse caso aqui parece que ele não é da minha classe positiva. Se ele caísse aqui, bem no meio das duas gaussianas, a probabilidade dele é bastante alta de pertencer a essas distribuições aqui. Tá? É claro que isso aqui pode passar para, que eu falei GMM, né? Isso aqui pode ser de várias gaussianas, né? Então imagina que eu tivesse mais pontos aqui. Então eu tivesse uma outra concentração de pontos mais aqui, assim, né? E aqui na média, então. Eu consigo modelar isso aqui com Expectation Maximization, beleza? Dá para usar isso aqui como um classificador, modelar, né, o meu espaço aí de exemplos positivos e usar ele como um modelo de One Class Classification. Outro exemplo que eu posso citar, e esse cara aqui está implementado no Scikit-Learn que a gente gosta tanto, né, é o One Class SVM. Então imagina de novo, né, vou colocar de novo uns pontinhos aqui, eu limpei, mas não precisava muito, né, bobagem. Mas imagine então que eu tenho vários pontos aqui, né? Então, lembrando do SVM, o que o SVM fazia? Ele pegava duas classes, né? Ele tentava criar uma separação que eu tivesse uma margem boa aqui entre as duas classes, beleza? Grosseiramente falando, o SVM é isso aí. Aqui é mais ou menos parecido, né? Só que o objetivo não é separar duas classes. O objetivo é separar a região de dentro com a de fora. Então, a SVM vai criar uma hiperesfera ao redor
dos meus pontos, tentando minimizar o seu raio, tá? E ele, assim como lá na classificação eu tenho aquele parâmetro C, né? Que permite eu ter alguns errinhos, então permite eu ter uns caras fora da margem, aqui eu também tenho, tá? Então aqui é permitido aí que eu tenha, sei lá, por exemplo, alguém aqui assim, ó. Então eu tenho essa margem suave, né? Para quê? Para evitar overfitting. Um outro exemplo, que também é um cara que está implementado lá no scikit-learn, é o Isolation Forest. Então, uma Isolation Tree, né, é uma árvore de decisão que, enquanto lá na árvore de decisão para a multiclasse a gente ficava tentando criar divisões ali de tal forma que a gente separasse bem as classes e fosse fazendo isso recursivamente, o que a Isolation Tree tenta fazer é isolar um ponto. Então ele pega aquele cara que está mais na beiradinha e joga ele para o lado. E aí o resto da árvore fica para cá, tá? E assim ele vai fazendo. Por que é Forest? É a mesma ideia para o Random Forest. Da árvore de decisão para o Random Forest, da árvore Isolation para Isolation Forest. Beleza? Não vou desenhar isso aqui, não é tão importante assim. O que é importante é a gente saber que existem vários paradigmas aqui também. E eu vou entrar um pouco melhor no paradigma baseado em similaridade. Tem vários algoritmos baseados em similaridade para um class classification. No próprio scikit-learn, que eu já estou falando aqui, ele tem o Local Factor Outlier, que é baseado em similaridade, tá? Mas eu vou falar para vocês algo sobre o OneClass KNN, que vocês também vão poder achar como, assim como o SVM, tá? KNN DD, DD de Data Description. Então SVM também, mas esse SVM que eu estou falando, na verdade, é mais fácil achar ele como SVM DD, que é Support Vector Machine Data Description. Para o OneClass KNN eu não vou torturar vocês desenhando, o Diego da edição vai cortar. Uma coisa que eu fiz de propósito aí no desenho é que agora eu coloquei em duas regiões diferentes aí do espaço os meus pontos da classe positiva. Isso pode acontecer. O SVM vai conseguir capturar isso, porque lembrando que o SVM transforma o espaço para depois fazer a tal da hiperesfera, né? Então, na prática, acaba que ele consegue fazer uns formatos meio diferentes. O modelo de mistura de Gaussiano vai conseguir também fazer alguma coisa aí, se tiver, né, num formato Gaussiano, e assim por diante. Mas o que importa aqui é mostrar como é que funciona o OneClass KNN como um exemplo de algoritmo aí para OneClass Classification. Então imagina que chega um novo exemplo aqui. Ele pertence à minha classe ou não? Como é que eu faço para fazer isso de acordo com o OneClass KNN? Eu vou usar o 1NN para ficar um pouco mais fácil, tá? O que eu faço nesse caso é encontrar qual que é a distância do meu objeto novo x aqui para o seu vizinho mais próximo. Vamos supor que é esse aqui. Beleza? Então eu vou chamar isso aqui de distância x bolinha. Então x bolinha é i, tá? Que é o seu vizinho mais próximo lá. Só que aí eu vou precisar comparar isso com alguma coisa, porque uma distância por si só não vai me dizer muita coisa, tá? O que eu vou fazer é também saber quem que é o vizinho mais próximo, isso eu faço, eu pré-processo. Então, uma vez que eu tenho as distâncias entre os pares, não preciso armazenar todos os pares, né? Eu armazeno os vizinhos mais próximos, eu vou saber, por exemplo, que o vizinho mais próximo dessa bolinha aqui é aquela outra lá. Então, eu vou chamar essa distância de distância da bolinha I para bolinha J. E aí, a minha suposição aqui é a seguinte: se o exemplo novo, né, que apareceu, que é o x aí, ele é da minha classe, então essa distância ela tem que ser baixa em relação a essa daqui, né? Se essa daqui for alta em relação à distância para o meu novo objeto, então ele pertence à minha classe. Como é que eu faço para saber se uma está mais alta que a outra? Eu faço uma divisão, tá? Então eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu divido a distância do meu novo objeto para o seu vizinho mais próximo pela distância do vizinho mais próximo para o seu vizinho mais próximo, dentre aqueles que eu já tinha rotulado com positivo antes, certo? E verifico se isso aqui é menor do que um parâmetro epsilon. Geralmente esse parâmetro é 1 mesmo, tá? Então o que vai acontecer? Se isso aqui for menor do que 1, significa que esse cara é maior. Então, bom,
esse meu exemplo X aqui pertence à minha classe, parabéns. Se não, ele não pertence à minha classe. A gente até fala classe negativa, mas não é da positiva, esse que é o ponto. Ah, eu consigo estender isso aqui para KNN mesmo. Fácil, né? Como que eu faço isso? Eu pego a distância do x, então vamos supor agora que eu estou trabalhando com 3NN, então eu pego a distância do x para os seus três vizinhos mais próximos, certo? E aí, cada um dos seus vizinhos mais próximos vai contribuir com três distâncias também. Então, esse aqui vai ter esses, sei lá, talvez esses três, né? Esse cara vai ter três vizinhos aqui e assim por diante, né? Esse aqui vai ter esses dois e mais esse aqui. Então, agora eu tenho três distâncias aqui e nove distâncias aqui. Eu tiro a média. Então, aqui a parte de cima vai ser a média dessas três distâncias e a parte aqui de baixo, do denominador, né, vai ser a média das nove distâncias. Dá para estender isso mais ainda. Dá para fazer um unclass JKNN, em que eu tenho um parâmetro de número de vizinhos do novo exemplo para os positivos e entre os positivos. E aí varia o J e o K aí, né, para fora ou para dentro aqui. O que importa mais aqui é que eu quis mostrar o Unclass Classification, desculpa, eu quis mostrar o Unclass KNN como um exemplo de algoritmo de Unclass Classification, para vocês terem em mente mais ou menos como é que funciona. E aí eu já mudo aqui a minha suposição um pouquinho. Eu continuo pensando que a gente não consegue rótulos além da classe positiva. Só que agora eu vou colocar uma restrição um pouco menor de que agora eu consigo pegar exemplos não rotulados, tá? Então, coletar exemplo não rotulado em muitos domínios é bem fácil. Rotular, já não muito. Eu vou dar um exemplo aqui desse tipo de suposição. Classificar, né, identificar fake news. Então, eu vou ter uma coleção de exemplos, né? Eu vou ter uma coleção de textos que são notícias verdadeiras. Ah, mas como é que eu faço para saber que é verdadeira? Bom, eu assumo fielmente aí, né, que veículos que têm sua relevância, que têm uma reputação a zelar, eles não vão colocar notícias falsas. Então eu pego veículos de grande circulação, antigos, né, com credibilidade, etc. Eu pego as notícias desses caras e falo, ó, isso aqui é verdadeiro, beleza? E aí eu pego todas as notícias que estão rodando na internet inteira, que não estão nesses sites especificamente, né, nesses jornais, etc. E todos esses aí são exemplos não rotulados. Então, esse cenário que eu estou falando chama-se Positive and Unlabeled Learning, POL, tá? Então, aprender a partir desses dados rotulados, desses dados positivos e não rotulados. É um cenário que me parece bastante comum. Esse cara é muito específico, esse cara tem poucos algoritmos na literatura, não é muita gente que pesquisa, mas eu aposto que é um negócio bastante relevante, vai ser cada vez mais relevante dada essa característica, que a gente vai ter bastante dataset desse jeito. Então, ilustrando aqui, é a mesma coisa lá que o Unclass, né, em que eu tenho lá os meus exemplos aqui que estão rotulados. Quem está rotulado é da classe positiva, né? Então esse cara aqui, aquele cara lá, né? Quem está rotulado é da classe positiva. E todos esses branquinhos aqui, ó, são exemplos que não são rotulados. Eu coletei, mas não tem rótulo nenhum. Se eu fosse olhar para esse conjunto de dados e fosse atacar com um problema baseado em Unclass Classification, eu ia fazer um negócio desse tipo. É claro que eu poderia ter ah, uma outra região, né? Por exemplo, se fosse uma Gaussiana, uma GMM, né? Seria alguma coisa que ele ia fazer um feijãozinho, assim, né? Alguma coisa assim, né? E não essa azul que eu coloquei aí. Mas ele ia fazer algo desse tipo, tudo bem? Só que aí, vamos observar de novo os meus rótulos, os meus exemplos não rotulados. Eles eram meio diferentes, né? E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Na aula de aprendizado semi-supervisionado, né? A aula anterior, essa daqui, eu comentei, eu não fui muito a fundo porque eu não falei de aprendizado indutivo no cenário semi-supervisionado, mas eu comentei que você consegue então fazer uma fronteira de decisão. Na verdade, o objetivo é esse, né? Você está criando um modelo indutivo,
Só que se você não aproveitar os exemplos que não estão rotulados, você vai ter uma resposta muito provavelmente diferente do que a que você teria usando os rotulados a seu favor. E aqui está um exemplo de um artigo que está aí no canto, né? Que ele faz isso, né? No aprendizado indutivo. Então, todos esses pontos aqui clarinhos são da classe azul, mas não estão rotulados. Todos aqui são da classe laranja não rotulados. Esse é o único rotulado, esse é o único rotulado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu for lá e tentar induzir um classificador binário, usando só esses dois exemplos, eu vou ter essa curva aqui, ó. Com o mouse fica mais fácil. Eu vou ter essa curva aqui, essa divisão. E não ficou boa, né? Porque aqui eu vou estar errando um monte de exemplo da classe azul e etc. Se eu usar esses não rotulados, o meu aprendizado vai achar esse cara aqui, essa função que divide as duas classes. Beleza? E ela é a decisão que eu queria mesmo. Então eu posso usar esse mesmo argumento aqui dentro do POL, tá? Em vez de fazer aquilo que eu fiz, aquele feijãozinho ou aquela região azul que eu tinha colocado antes, se eu atacasse o problema com a CC, eu uso os não rotulados e acabo caindo em uma fronteira mais ou menos assim. Então o meu modelo aí vai ficar um pouco melhor. Até porque faz sentido eu achar que todo mundo que está aqui é negativo, certo? E aí esses caras aqui, ó, pode ser positivo, né? Não rotulei, mas ele está nessa região de positivo aqui. Isso aqui parece fazer mais sentido do que aquele anterior. Eu não vou mostrar de fato um algoritmo para lidar com o aprendizado com dados positivos e não rotulados. Eu vou dar ideias. E todas essas ideias têm algum artigo publicado, alguma coisa assim, tá? Vamos pensar primeiro então um probabilístico. Pode ser um naive Bayes da vida. E você finge que a classe não rotulada é uma classe negativa. Isso é um pouquinho ruim, né? Então o que você faz? Você assume que é negativa e aí você modela ela, né? A distribuição de probabilidade ali no naive Bayes só vai fazer umas continhas, né? Lembra disso? Você não lembra? E o Diego do futuro lembrar, vai ter card. E faz isso para positiva, para não rotulada e para positiva. Só que aí você dá uma relaxada aí, né? Então, quando você faz um naive Bayes da vida, aplica a regra de Bayes, vê a probabilidade a posteriori de pertencer a cada classe, você pega aquela que é maior e pronto, né? Faz a máximo a posteriori lá e pronto. E usa ela como a classe que você decidiu. No caso de POL, você pode dar uma relaxada nisso para favorecer um pouquinho a positiva, visto que espera-se que você vai ter muito mais no espaço, né, muito melhor distribuído, inclusive em regiões fronteiriças ali, unlabeled, e na região do positivo você vai ter unlabeled também. Outra coisa que a gente pode fazer é algoritmo baseado em otimização. Dá para usar algumas ideias parecidas com o do Unclass SVM. Só que aí o que a gente faz agora é mudar o que a gente está otimizando. Então eu vou continuar tentando fazer uma hiperesfera, assim como no Unclass SVM, só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero maximizar o número de negativos, não. Isso aqui, inclusive, está errado, né? Eu quero maximizar o número de U, certo? De não rotulados. Fora da minha região, ou seja, fora dessa hiperesfera. Só que com uma constraint aí, né? Com uma restrição de que eu quero garantir que todos os positivos estejam dentro da região. Posso colocar um hiperparâmetro que dá uma suavizada nisso para evitar overfitting? Posso, tá? Mas a ideia é isso, a ideia é você não mais pensar no raio necessariamente, mas você garante que todos os positivos estão dentro dela e maximiza os caras que estão fora. Que no fim das contas você está minimizando o raio também. Uma outra ideia é você atribuir pesos aos não supervisionados. E aí você ajusta alguma curva qualquer. Um exemplo está aqui embaixo, uma regressão logística com um erro ponderado. Todos os exemplos que são da minha classe positiva, eu vou contar no erro ali inteiro. Eu sei que ele é da classe positiva, e aí ele tem que estar aqui em cima, na positiva. Se ele estiver muito fora, eu vou contar inteiro, tá? Os caras que não são rotulados, eu pondero da seguinte maneira. Se ele estiver mais pertinho dos meus exemplos da classe positiva, na hora de calcular o erro do meu ajuste da curva, eu dou um peso relativamente alto. Não vai ser 1, igual o cara que já estava positivo, né? Mas também não vai ser perto de zero. Os caras que estão muito longe, regiões bem distantes, eu dou alguma coisa perto de zero. Assim, eu não envieso tanto assim a minha curva
Eu ainda quero que ela pegue quem está na região dos positivos, mas ela não vai ficar também, se tiver uns caras não rotulados no meio do caminho, ela não vai fazer um overfitting por causa desses caras. Uma outra ideia que é bastante usada é fazer uma estratégia de duas etapas. Em uma primeira etapa, você encontra rótulos negativos que são bem confiáveis, né? São confiavelmente negativos, eu vou colocar assim. Como é que você faz isso? Bom, você calcula uma distância. Um exemplo bem tosco é aqueles exemplos não rotulados cujo seu vizinho mais próximo está o mais longe possível. Esse cara muito provavelmente é da classe negativa, tá? Tem métodos mais robustos para fazer do que isso que eu estou falando. Uma vez que você encontrou alguns exemplos negativos, confiavelmente aí, negativos, você constrói um classificador. Por exemplo, você pode, né, nesse cenário, você vai estar dentro de um cenário de aprendizado semi-supervisionado. E aí você pode construir um classificador, ou seja, você usa o aprendizado supervisionado, não, desculpa, aprendizado semi-supervisionado indutivo e constrói um classificador a partir dele. Ou você faz um label propagation, né? Você faz uma transdução e aí você vai ter um conjunto inteirinho rotulado ali, que aí você pode fazer o seu classificador a partir desse conjunto rotulado, por exemplo, né? E aí aqui tem mesmo um algoritmo que eu vou deixar como dica de leitura, que é o PULP. Então é o Positive Labeled Label Propagation. Só uma nota sobre avaliação, né? Como é que eu avalio esses meus algoritmos? Bom, a gente pode, se a gente estiver comparando dois algoritmos diferentes, por exemplo, né, a gente pode simular o cenário. Então, a gente tem alguns rótulos da classe negativa, de fato, né, a gente esconde eles para fazer que é não rotulado, por quê? Porque na prática não vai ter e tal, né? E a gente avalia usando eles. A gente avalia usando acurácia, por exemplo, precisão da classe positiva, esse tipo de coisa, tá? Uma outra ideia também é ver o desempenho em uma tarefa fim. Se eu estou fazendo um modelo aí para modelar classe positiva e eu vou usar lá em detecção de anomalia, por exemplo, se ele está detectando anomalia, ele está bom para mim, tá? Então, isso fica um pouco relativo aí do que é que você está fazendo dentro desse cenário que tem uma suposição específica de só ter os exemplos da classe positiva e tudo mais. Beleza? E é isso. Então, essa aula não foi nada aprofundado, mas como eu já disse em aulas anteriores, a ideia aqui é vocês conhecerem bem. Essa aula especificamente, de assumir que só tem classe positiva, eu acho que é um negócio que é bastante interessante quem for trabalhar com um aprendizado de máquina aí, ter isso em mente. Logo, logo você vai trombar num problema desse tipo. E é isso. Com vocês eu vou deixar uma mensagem positiva aí, coach, beleza?